Esse aqui é o programa que a gente fez na aula passada. A gente utilizou então essa variável que já existe na linguagem, chamada FrameCount, para poder desenhar esse círculo aqui que cruza a tela diagonalmente. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai imaginar que essa variável não existe. Então vamos criar ela aqui. Como é que a gente faz? Bom, para criar a variável então, né, a gente digita aqui var. Vamos dar um nome para a variável. O que ela vai fazer? Ela vai contar os quadros, então. Então, vamos chamar ela de contador de quadros. E vamos dar o valor 0 para ela. Então, agora eu vou substituir a variável que já existe, que é própria da linguagem, a variável FrameCount, por contador de quadros. E o que aconteceu? Bom, ela não se move, ela fica sempre na posição 0, 0. O que está faltando aqui então? O que está faltando é a cada quadro a gente incrementar essa variável, ou seja, a cada quadro a gente vai adicionar o valor unitário para essa variável aqui chamada contador de quadros. E como é que a gente faz isso? Então a gente copia aqui contador de quadros, tem todas as instruções aqui no nosso função draw, né, que estão sendo mostradas na tela. Então, depois que mostra tudo que acontece num quadro só, isso aqui tudo acontece a cada quadro, né? Então, depois que acontece todas essas instruções aqui, ele vai pegar e fazer o seguinte: vai pegar a variável contador de quadros e vai somar aqui 1 a cada quadro. Então, olha só o que acontece. Então, nós temos o mesmo efeito que tínhamos quando a gente fez o programa utilizando o FrameCount. Então, aqui, a cada quadro, a nossa variável vai receber um incremento de uma unidade. E se eu mudar essa unidade aqui para 5, ao invés de 1 a cada quadro? Então, a gente espera que o nosso círculo vai mover mais rápido. Vamos ver o que vai acontecer então aqui? Olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ele vai movimentar mais rápido ainda, né? Por quê? Porque a cada quadro, então, ao invés de andar uma unidade só na tela, ele vai andar 10. Se eu colocar aqui 0,5, é esperado que ele vai andar mais devagar do que com uma unidade só, né? Agora vamos voltar aqui para a declaração de variáveis. Então, na linguagem JavaScript, vocês viram que sempre que eu quiser criar uma variável, eu digito var e depois o nome da variável. Mas existem vários tipos de variáveis. Por exemplo, essa aqui é um valor inteiro. Mas existe outro tipo de variável que é um valor decimal, por exemplo, 0,5. Ou então eu posso criar uma variável para armazenar um caractere, ou então uma palavra inteira, que seria uma string, por exemplo. Então existem vários tipos de variáveis. Mas na linguagem JavaScript, eu sempre declaro a variável, eu sempre crio a variável escrevendo var. A vantagem é que criar a variável dessa forma torna as coisas mais simples. Só que a gente precisa tomar cuidado porque isso pode causar algum tipo de erro no programa. Mais para frente a gente vai se deparar com algumas situações desse tipo. Como eu havia dito naquela nossa aula introdutória, que eu não ia falar somente sobre JavaScript. A gente ia aprender também sobre processing ou processing. Então a gente vai ver como é que a gente declara uma variável naquela linguagem. Então isso aqui é JavaScript. Na linguagem processing, se eu quiser declarar uma variável do tipo inteira, eu escrevo, ao invés de var, eu devo escrever então int. Então quando eu quiser colocar um valor inteiro aqui, seja ele positivo ou negativo, eu escrevo então int, aí depois eu coloco o nome da variável e depois eu atribuo um valor a ela ou não, né? Eu coloquei essa caixinha aqui diferente para vocês pensarem da seguinte forma.
Na linguagem JavaScript, eu tenho uma caixa aqui que ela aceita qualquer tipo de coisa. Mas em outras linguagens, como é o caso de Processing, Java ou então C, para cada tipo de variável, eu tenho então uma caixa diferente na qual eu posso colocar valores dentro dela. Então, por exemplo, eu não posso aqui numa caixa int colocar um valor aqui decimal. Para colocar um valor decimal, no caso, então eu teria que criar uma variável chamada float. Então você vê que a caixa aqui é diferente. Dentro dessa caixa aqui não cabe um valor decimal. E lembrando aqui que para separar o valor decimal aqui, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, porque essa é a notação utilizada nos Estados Unidos. Então, além de o tipo de variável inteira e número real, que seria, então, no caso, né, um valor decimal, o que mais que eu tenho? Bom, eu tenho aqui um valor booleano. O que seria isso? Bom, é um valor falso ou verdadeiro. No caso aqui, ele é verdadeiro, né? Então é true. Se eu fosse atribuir um valor falso para ele, seria false, escrito em inglês. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Outra coisa que a gente pode, outro tipo de variável que existe é char. Char é um tipo de variável, então, onde a gente armazena caracteres. No caso aqui, eu sempre coloco um único caractere. No caso aqui foi o caractere A, mas eu poderia colocar, por exemplo, o caractere L, ou então qualquer outra letra aqui. Na linguagem Processing, ainda existem outros tipos de variáveis, como, por exemplo, string. String é quando eu quiser armazenar, por exemplo, uma palavra inteira, ou então uma frase inteira. Existe ainda outro tipo de variável que chama color, mas a gente vai começar a ver esses tipos de variáveis à medida que a gente for aprendendo, então, a linguagem Processing. E na aula que vem, a gente vai baixar o programinha chamado Processing, a gente vai trabalhar nele offline e vai começar a ver algumas diferenças que existem entre a linguagem de programação Processing e a linguagem de programação JavaScript.